Vamos lá, queridos, então, o nosso texto que nós já falamos aqui, ele está no Salmo 40, no verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu tenho aqui algumas traduções, eu tenho a NTLH, eu tenho a Século XXI, eu tenho a ARA, a ARC, eu tenho a NAA, a NVI, a NVT, a Fiel e a King James, e até a mensagem aqui. Para quê? Para ver quanto esses termos eles modificam-se e o que eles ampliam também para a nossa compreensão. O que mais você vai ver é todos eles trabalhando sempre a mesma perspectiva. Esperar com paciência são as duas condições. E na área ele vai falar esperar não com paciência, vai dizer confiantemente. Ele muda um pouquinho só. E no demais, na NVI, tem uma expressão também que ela ajuda também a gente a pensar. Tanto na King James quanto na NVI. Diz depositei ou depositar toda a minha esperança na NVI, que é profundo isso, pensar nisso também, depositar toda, sem reserva nenhuma, toda a esperança que eu tenho no Senhor, é a mesma expressão também que você vai encontrar também na King James. Enfim, outra coisa que elas modificam um pouquinho a coisa também, em alguns casos você vai ver ele dizendo meu clamor, né? Inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Na ARA ele diz quando eu clamei por socorro. Por socorro. Na Transformada ele diz ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. E é interessante também a maneira que a mensagem, algumas traduções, elas são consideradas por literalidade. Então, são traduções que elas sempre se aproximam do original ou são bem embasadas pelo original. Que são traduções como a ARA, que é a atualizada, a corrigida, Almeida, revista e corrigida, a NAA, que é a nova, atualizada, a NVI, a King James, a Fiel. Então, essas são traduções por literalidade. Aí você tem aquelas traduções que são por aproximação, as traduções livres. Dessas aí, nós temos a mensagem, por exemplo. NTLH é uma dessas também por aproximação, mas nós temos também a mensagem. E na mensagem, a Bíblia Mensagem, ela diz: eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, Ele olhou para mim. Finalmente, Ele me ouviu. É quase que poético, né? No final, quer dizer a mesma coisa. Queridos, o grande desafio de hoje é a gente ouvir essa mensagem. Nosso desafio sempre, para todos os momentos, é a gente ouvir. É ou não é? Ouvir já é o primeiro desafio. Como eu ouço já é o primeiro desafio. Tem gente que até ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não ouve. Aqui a gente vai ficar brigando por semântica de termo. O que a gente está querendo dizer, em essência, é que a gente ouve de forma do barulho, né? Você escutou a frase, mas você não coloca em prática. É isso que a gente quer dizer. Não interessa se eu estou aqui dizendo que eu ouço, mas não escuto, ou escuto e não ouço. Eu posso ter uma boa audição, mas eu não coloco em prática. E isso já é um desafio, é ou não é? A gente, primeiro, ouvir. Segundo, colocar em prática. São os grandes desafios. Às vezes a gente não consegue nem passar do primeiro desafio, que é ouvir. É o primeiro desafio. Por N razões a gente consegue ouvir. E eu diria que essa é uma mensagem que a gente já vai ter um desafio no ouvir. Porque o próprio termo, quando a gente fala esperar, já trava a gente. O outro termo que trava a gente é paciência. Falou em paciência, pronto. Já são duas coisas que a gente ouve, mas não é aquilo tipo assim, quebrando grilhões, recebendo vitória, porque para Deus não há nada impossível. Essas coisas chamam mais nossa atenção. Não temas, eu sou contigo. Agora, paciência, esperar, a gente já ouve com o pé atrás, irmãos. Já é difícil de ouvir, imagine colocar em prática. Imagine colocar em prática. Se tudo que eu quero hoje é que Deus me ouça ontem. A bênção que eu preciso agora, precisava ter chegado ontem. E aí eu chego aqui hoje para ouvir sobre paciência. Oh, meu Deus do céu. Então nós precisamos entender
a urgência de nós colocarmos em prática a palavra de Deus e também abrir o coração para ouvir uma mensagem dessa. Então, eu vou dizer o seguinte, irmãos, em dias normais, a guerra já é grande. Hoje, redobre o seu esforço, redobre, porque a guerra espiritual é muito maior hoje, é muito maior. Nós já temos naturalmente uma trava espiritual para ouvir sobre essa temática. Não é algo que agrada ao coração. Esperar não é algo bom. É ou não é? Esperar, irmão. O que é bom esperar? Nada. Talvez, né? Bom porque, né? A gente poderia discutir. Talvez a criança que está nascendo. Talvez. Mas se Deus também pudesse acelerar o processo e fazer em uma semana, acho que as mulheres iam dar glória a Deus. É ou não é? E os pais também, obviamente. Mas pela necessidade, então a gente espera que seja lá no 9º mês, né? E nem quer receber antes, mas porque a gente sabe que o processo precisa daquilo. Então, quando a gente já entende o processo, a gente até aceita esperar. Ainda que os 9 meses parece anos, né? Não passa. E todo mundo ali dizendo toda hora, está chegando a hora, está chegando a hora. E as mães contando no dedo, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, falta tanto. E você vai conversar com uma mãe grávida, ela sabe, não só na semana que está, como quanto que falta. Então, todo mundo contando nos dedos, fica até pior, né? Quando você fica contando a hora, irmão, é mais complicado. Esses dias, eu fiz um jejum de 3 dias, e aí no 3º dia, parece que a hora não passava, e eu olhava para o relógio, irmão, e aquele relógio não chegava às 18 horas de jeito nenhum. Falei, deve ser alguma coisa que aconteceu. É no mundo espiritual, irmão, não só pode ser. Então tem coisas que parece que pior ainda é quando está chegando a hora. Está chegando a hora e parece que não passa e não passa. Então a mesma coisa, agora você fica contando, e parece que o problema meu maior nesse dia é porque eu fiquei olhando demais para o relógio. Geralmente eu não fico, eu vou fazer outras coisas, eu distraio a minha mente, porque se eu ficar olhando para o relógio, isso acontecia também no trabalho, né? Trabalho sexta-feira, 6 horas, irmão. Chega a segunda, mas não chega sexta-feira, 6 horas. Começa a chegar lá pelas 4 horas, alguém chega lá e desliga o relógio, coloca em modo lento demais, porque parece que não anda mais o relógio, não chega às 18 horas. Então, esperar não é algo fácil, irmãos. Não é algo que a gente gosta de ouvir. Mas a gente hoje vai ver o quanto isso é importante para nós. E para começar isso, eu quero ler mais um texto com vocês, que está em 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. A partir do verso 1. Vamos lá. Vou dar uma corrida aqui, porque o nosso tempo está daquele jeito. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. 1 Samuel capítulo 13, isso mesmo. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então, Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas e a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul
ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar, começaram a ir embora. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Vou repetir. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Até aqui, queridos. Queridos, esse é um dos primeiros desafios de Saul. Saul, ele faz as suas divisões dos seus exércitos, e seu filho Jonatas resolve mexer com os filisteus. Os filisteus vêm para atacar Israel. E quando eles veem a situação, os soldados de Israel começaram a correr e a se esconder. Com o tempo, eles começaram a ir para casa. E Saul está esperando o profeta. Eles não entravam em guerra sem primeiro oferecer sacrifício. E o profeta Samuel designou que em 7 dias ele chegaria. E Saul, vendo que nada de chegar ao profeta, e o povo indo embora, e os exércitos dele indo embora, e os filisteus querendo atacar, ele fez o quê? Ele mesmo dizendo para Samuel: eu vi que os filisteus iam atacar, e eu não me havia feito a oração ainda, por isso eu ofereci o holocausto, por isso eu fiz o sacrifício. Queridos, tanto a oração é algo bom, quanto o sacrifício era algo que Deus naquela época tinha estabelecido. Eram coisas boas. Em primeiro lugar, Samuel não poderia oferecer sacrifício. Em segundo lugar, ele tinha que esperar, Saul não podia oferecer sacrifício. Ele não fazia parte da tribo, ele não era levita, ele não era sacerdote, ele era rei. E um rei não poderia oferecer sacrifício. Não ele fazer o sacrifício. Ele tinha que esperar ali o sacerdote, e o sacerdote era Samuel. E ele ultrapassa isso por causa do medo, o medo dele, o medo do povo, o medo das pessoas que estavam com ele, ele resolveu agir. Então ele não esperou, ele agiu tolamente. O próprio Samuel disse: você agiu como um tolo. E no final das contas, queridos, ele por alguns minutos perdeu a sua vitória, perdeu a sua bênção. E nós não estamos falando da guerra, nós estamos falando da vitória, do chamado dele, do que Deus tinha sobre a vida dele. É disso que se trata, o propósito da vida dele. Deus diz talvez uma das frases mais dolorosas, porque quando ele acabou de oferecer o sacrifício, chegou Samuel. Que coisa, né? Que na porta, ali, na hora de receber a benção, ele perdeu a benção. Na hora de ser abençoado, dá a impressão como aquele náufrago, quem sabe, que ficou lá no meio do mar, e de repente ele começa a nadar, mas ele não consegue enxergar direito, a praia está logo ali, e ele morre, quase chegando. Já imaginou? Morre de cansado, ou desiste, né? Desiste quase chegando. Foi mais ou menos algo assim. Então nós, olhando para isso, é um texto de dor, queridos, porque a gente olha Deus dizendo para Saul: hoje eu ia estabelecer, hoje eu ia confirmar, hoje era o dia da bênção. E o que ele recebeu? Reprovação, condenação. O que ele recebeu ali, ele perdeu. Em vez de ele receber a bênção, ele perdeu a bênção.
Então, queridos, só esse texto seria o suficiente para a gente ver o como é vital e como é importante a gente esperar, e esperar até o momento que precisa ser esperado. A pergunta é: que momento é esse? E é sobre isso que a gente quer pensar um pouquinho nessa tarde juntos aqui. Então, algumas coisas que eu quero reforçar com vocês para a gente estabelecer aqui a necessidade, queridos, de saber esperar e esperar com paciência. Não é esperar de qualquer maneira, porque uma coisa é esperar e ficar esperando, reclamando, murmurando, dizendo: meu Deus, Deus não está vendo, até quando? Eu vou ficar aqui, estou orando, estou jejuando, parece que Deus não está olhando. Outra coisa é esperar com paciência, é outro nível de espera. E aqui, queridos, a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha o que o texto diz sobre a necessidade da paciência. Dá uma olhada nisso. E paciência e esperar, parece que essas coisas elas fazem parte, né? É difícil você entender paciência sem espera. E é difícil a gente pensar numa espera sem paciência. Deve ser, inclusive, algo altamente doloroso, você esperar sem paciência. Imagine você esperando algo impacientemente. Isso deve ser algo que vai quebrando tudo dentro da gente, vai rasgando tudo dentro da gente. Então, a melhor maneira, já começa por aqui, a melhor maneira de esperar, para, inclusive, preservação pessoal sua, seja da sua alma, seja do seu espírito, seja do seu físico, seja do seu emocional, espera com paciência, que é melhor. Porque não adianta você ficar aí esperando algo, se descabelando. Então, nós estamos aqui pensando nessas duas possibilidades. E a primeira questão é a paciência que é colocada aqui. Versículo 36 de Hebreus 10 diz assim: vocês, porque necessitam. Então, é uma necessidade do quê? Paciência. E aí ele diz o para quê da paciência. Para depois de haver feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou pegar outra coisa que não é glória a Deus e aleluia. Porque se você então não tem paciência, sabe o que o texto está dizendo? Que você pode fazer a vontade de Deus e não alcançar a vitória. Você já pensou numa coisa dessa, queridos? A impaciência pode fazer exatamente a gente viver aquilo que Saul viveu. Chegar perto da vitória, praticamente olhar a vitória e não alcançar a vitória. Então nós precisamos de paciência, porque depois que a gente fez a vontade de Deus, a gente precisa esperar a vontade de Deus se cumprir no tempo de Deus. Tiago 1, 2 a 4 também fala assim: meus irmãos, tende com grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha aonde que ele vai. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Nenhum glória a Deus. A prova da vossa fé produz paciência. Tem gente aqui que deve estar na fábrica de Deus, e dizendo: meu Deus, quantas caixas de paciência eu preciso, que eu estou na prova, não é de hoje. E aí olha o que ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que você seja perfeito, completo e sem faltar coisa alguma. Alguém quer ser aí perfeito, completo e que não falte nada em você para a glória de Deus? É a paciência que pode produzir isso, queridos. É a paciência. Ainda, queridos, em Tiago 5 diz assim, aqui já é uma ordem, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Então é uma ordem, isso aqui não é se possível for. Aqui está como ordenança, sejam pacientes. Aí ele diz: até quando? Que foi a pergunta que eu falei. Até quando ser paciente? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. E eu não vi nenhum glória a Deus. O que ele está dizendo aqui para nós, queridos, é que a gente não espera até amanhã,
A gente não espera só 10 anos, a gente não espera só algum tempo, a gente espera até a vinda do Senhor. E na nossa consciência, a gente sabe que bom fruto tem que ser esperado. Ele está dizendo, o lavrador espera o precioso fruto, não é assim? Ele não sai dizendo assim, não vou aguentar mais, vou lá, vou tirar essa mandioca aí antes da hora, vou lá, vou tirar essa batata doce, vou lá e vou tirar agora esse arroz. Não vai dar certo, você vai perder toda a colheita. Tem que esperar o tempo, não dá para dizer, já estou há 6 meses com essa criança no ventre, vou tirar ela. Não, tem que esperar o tempo. O precioso fruto precisa, no tempo certo, ser colhido. É no tempo certo, queridos. E se você quer um tempo para isso, até a vinda do Senhor. E olha só a vitalidade disso. Até onde vai? O que a paciência faz no meio deste processo? Lucas 21:19 diz assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. A sua alma, ela está carregada pela sua paciência. Em outras palavras, a sua impaciência coloca em risco a sua alma. Isso é forte ou não é forte, queridos? E algumas pessoas, porque no texto que a gente leu antes, quando a gente leu Tiago, que diz que a prova da vossa fé produz paciência, muita gente diz, então eu não quero paciência. Irmão, sem paciência, a gente não chega. Porque a nossa alma, ela está segura pela paciência. E a própria expressão bíblica já diz, eu necessito de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, eu alcançar a promessa. E qual é a maior promessa que nós temos? Viver com Ele para todo sempre, aleluia. Sem paciência vai acontecer o que Pedro diz, muitos dizem que Ele está tardando, que Ele está demorando. É a paciência que faz a gente esperar, e esperar de uma forma confiante, de uma forma que eu sei em quem tenho crido. Se não, queridos, então o que nós temos aqui, queridos, é a compreensão de que a paciência é fundamental no processo da espera. Como eu disse, segundo Pedro 3, 8 e 10, muitas pessoas dizem que o Senhor retarda a sua promessa, e alguns dizem que Ele a tem por tardia. No entanto, Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. É por isso que Deus muitas vezes demora no processo. Colossenses 3:2, ele ainda diz o seguinte: revista-se. Então você já está vestido, aí vem mais um revestimento de você, como eleito de Deus, santo e amáveis, de estranhas de misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade. Algumas traduções vai usar também a longanimidade aqui como paciência. A gente precisa, queridos, entender que os processos de Deus na nossa vida, eles têm tempo para se cumprir. E por que isso? Alguns exemplos que a gente poderia usar aqui, por exemplo, Davi, coisa linda, Davi foi ungido como rei, Saul fez aquilo ali, Deus procurou um homem segundo o seu coração. Para ele assumir o trono, irmãos, levou aproximadamente 18 anos, ou um pouco mais ainda, dependendo do que você vai entender como reino. 18 anos. A gente poderia pensar em José. José, para ele assumir o trono, levou 22 anos, para que aquele sonho se cumprisse na vida dele. E Noé, para construir a arca, de 50 a 60 anos, aproximadamente. Abraão, o filho prometido, Deus falou, eu farei em ti, eu darei para você, você vai ter multidões e filhos e mais filhos. 25 anos para Isaac nascer. Isaac, que também era filho da promessa, e que continuaria esse legado, levou 20 anos, porque a mulher dele era estéril, e ele começou a orar para que Deus curasse a esposa e que ele viesse ter filho. Levou 20 anos para que ele alcançasse a promessa. E Moisés, para entrar na terra, e não entrou, 40 anos com o povo de Israel, e não entrou. Queridos, a gente está se alimentando de um evangelho que parece que é fast food, vem, pega e vai embora. Isso não é evangelho, porque o evangelho, ele vai trabalhar em nós a eternidade. O que Deus tem como proposta final não é simplesmente salvar alguém da sua família, não é simplesmente curar a sua vida, e nem simplesmente resolver a sua vida financeira, nem tampouco alguma coisa que está no campo terreno.
A maior promessa do Evangelho é religar o homem com Deus, para que a gente volte a ser filho de Deus, viva essa paternidade e depois estejamos com Ele, vivendo para todo sempre, na eternidade, morando com Ele para sempre, para a glória de Deus, aleluia! Essa é a promessa que interessa. Então a grande pergunta em tudo que Deus vai fazer na nossa vida, está respondendo isso também. Não adianta eu morrer de orar por situações na minha vida, que eu quero que Deus resolva, que estejam desconectados da eternidade. Deus está fazendo a conta da seguinte maneira: eu preciso abençoar ela, eu preciso abençoar ele na área financeira, porém, até onde ele vai se desviar? O que eu preciso construir nela ou nele primeiro, para que eles alcancem a promessa? Se nós passássemos rapidamente em todos esses personagens bíblicos, nós veríamos que Deus trabalhou o caráter para que eles alcançassem a promessa, e hoje nós estivéssemos aqui sendo inspirados por eles. Olha, por exemplo, para José. José é um homem que vive ali quase 22 anos no processo de Deus, mas a primeira prova de José são os seus irmãos, quase matam ele. A segunda prova de José, ele vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, parece que ele está bombando, está dando tudo certo, ele lidera a casa, ele está ali administrando o quê? A riqueza de Potifar. Então ele sabe administrar riqueza. A primeira fase de José, ele está administrando bens, ele está administrando fartura, ele está administrando vaca gorda. Presta atenção nisso, nessa primeira fase. Mas de repente ele perde o chão, puxam o tapete dele, vai para a cadeia. Na cadeia é cenário de não tem nada, e ele também administra no nada, ele também se destaca dentro da cadeia. Então José agora está preparado para governar e administrar, seja a casa de Potifar com riqueza, ou dentro da cadeia que não tem nada. Quando ele recebe, o sonho acontece na vida dele, ele está preparado para governar agora o Egito e salvar aquela humanidade de então, porque ele sabe governar o povo nas vacas gordas e nas vacas magras, porque Deus operou isso na vida dele, aleluia. A gente não entende o processo, mas Deus está olhando lá na frente, queridos. Por isso esperar, o salmista está dizendo: eu esperei com paciência e ele ouviu o meu clamor. E quando estamos falando isso, continue o texto, ele está dizendo: ele tirou meus pés da lama e colocou sobre a rocha, aleluia. Deus está operando no todo. A preocupação de Deus vai além daquilo que você está colocando no pedido de oração. Nós deveríamos muito mais estar perguntando para Deus: é por que eu estou passando o que eu estou passando? Porque Deus tem coisas lá na frente para acontecer. Eu ouvi, acho que foi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele diz o seguinte, ele diz: por que será que Deus não nos revela a vontade dEle algumas horas antes, da gente receber a vitória? Por que às vezes Ele dá o sonho ou a profecia muitos anos antes de acontecer alguma coisa? É ou não é? Você já parou para pensar nisso? Olha para José, recebe um sonho lá quando é criança, vai se cumprir 20 e tantos anos depois. Por que ele não avisou isso uns meses antes, Fica mais fácil, a ansiedade não bate, eu sei que vai acontecer. Queridos, eu entendo da seguinte maneira, que Deus faz esse tipo de processo em nós, porque quando Deus está avisando, Ele está sinalizando para nós: tome cuidado, porque eu tenho promessa sobre a sua vida, mas eu tenho um processo na sua vida. Então, quando eu entendo isso, eu vivo a certeza de que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não interessa o que eu estou passando, eu sei que é fiel aquele que prometeu. A minha parte é me manter fiel, a minha parte é crer, a minha parte é confiar, a minha parte é seguir firme, a minha parte é se santificar, a minha parte é não perder a minha coroa, sabendo que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia.
É por isso que Deus fala, muitas vezes antes, Ele está sinalizando, o processo pode ser que seja longo, mas eu sou contigo, é isso que Ele está dizendo. O processo pode ser que seja longo, mas eu estou dentro desse processo. Quando eu entendo isso, queridos, não interessa o que eu estou passando, eu tenho uma promessa futura, tem algo acontecendo na minha vida, a minha leitura de vida qual que é? Deus está me preparando para a minha vitória, aleluia. Deus está me preparando para aquilo que Ele prometeu, Deus está me preparando para aquilo que Ele disse que faria na minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, aleluia. Qualquer visão menor do que essa, nós empobrecemos o Evangelho. Nós precisamos entender, queridos, não há nada debalde, não há nada por acaso, não há nada, queridos, que está acontecendo fora do controle de Deus. Deus está no controle. É certo que a gente, no lugar de José, a gente jamais entenderia por que dentro dessa cisterna. Por que eu sou escravo na casa de Potifar? Por que mais uma cadeia? Por que esses homens que eu revelei o sonho, eles não se lembraram de mim? Na hora do processo, você não consegue saber. Mas fique tranquilo, fiel é aquele que prometeu. Ele tem um plano na sua vida e na sua história. Então Ele está no controle deste processo. É totalmente compreensível você não entender, é totalmente compreensível nós não entendermos, mas uma coisa que cabe a nós é confiarmos plenamente nele. Confiarmos plenamente nele, não saia da rota, continua firme no teu propósito, continua esperando, continua na posição, continua confiando, continua você e Deus neste processo. No final você vai entender e o nome dele vai ser glorificado na sua vida, aleluia. Queridos, algumas coisas que elas afrontam ou que são contra a paciência. Quais são as lutas que nós temos contra a paciência ou contra esperar? A demora ela guerreia arduamente. As provações contrárias, lutas, dificuldades que enfrentamos, elas guerreiam também fortemente. Ansiedade. A Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa nenhuma, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, mas a gente é ansioso, né? Tem gente que vai viajar lá por setembro e já está com a mala pronta agora, é ou não é? Deve ter por aí, não sei, em algum lugar. Calma, amor, que olhar é esse? Ansiedade, impaciência, irritação, ira, a pressa, a gente quer as coisas rápidas, né? O Nissin é bom demais, né? 3 minutinhos está pronto. Não é nem por sabor, é por agilidade. Você fala, nossa, 3 minutos está pronto. Agora vai pegar um prato, que é aquele prato que você gosta, aquele prato mais elaborado, e vai, e tempera, e arruma, e cozinha, prepara, deixa 2 dias antes, às vezes, já temperando, até aquilo ficar pronto. Quem chega lá, senta e fala, que coisa maravilhosa, quero comer de volta. Tem que avisar uns 3, 4 dias antes, porque até fazer todo o processo. Imaturidade, queridos. A nossa imaturidade, então, nem se fala. Uma criança não sabe esperar, é ou não é? Eu uso, por exemplo, o exemplo dos meus filhos. Em Curitiba, por exemplo, quando a gente almoçava fora, a gente ia num local que era uma fábrica de sorvete. Então a gente já sabia, não vamos comprar o sorvete aqui, porque o sorvete é muito caro, e lá, além de ser melhor, é mais barato. Então depois nós vamos na fábrica de sorvete. Eles gostavam lá, acho que é Bápica, uma coisa assim. Bápica é o nome da fábrica. E a gente gostava de ir lá. Mas, irmãos, na hora que a gente terminava de almoçar, começava as crianças. Não, porque eu quero um sorvete, porque eu quero um sorvete, porque eu quero um docinho, porque eu quero um chocolate, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, eu não sei o que ela fala, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, né? No nosso coração, já tinha feito o plano, saindo daqui, eu levo eles no sorvete, vou surpreender eles, e vai ser uma benção, porque a gente sabe que eles gostavam. Chegava no final, irmão, era tanta petição, que ele ia lá, escolhia aqueles lapisinhos, nem sei se existe mais, aquele sorvete de lápis, o mais barato que tem, que era 25 centavos, sei que era bem baratinho que tinha, eu quero esse aqui, já tá bom, pai. No final você acabava se entregando, pega isso aí mesmo. De tanto pedir, ganhava aquilo ali. Quando ele ganhava aquilo ali, o que ele perdeu? Perdeu o que ele quisesse dentro da fábrica de sorvete.
Isso é nós, irmão, o tempo todo. Irmãos, se eu fosse falar para vocês quanto carro velho eu tive na minha vida, por impaciência. O que eu, certamente, irmão, eu gastei algum carro novo em carro velho. Você comprava aquele carro velho achando, esse carro vai resolver a minha vida. Mas o que era? Era a minha ansiedade, era a pressa, era a imaturidade. E eu queria aquele negócio para ontem. Então você não quer esperar, esse negócio tem que esperar, e daí juntar um pouquinho todo mês, para depois ir lá e comprar um carro bom. Até que um dia, Deus ministrou, se você não aprende por bem, um dia você aprende, né? É o que aconteceu com Israel. Israel podia fazer aquele percurso em uma semana, irmão, levou 40 anos. Por quê? Porque não tiveram paciência, porque não obedeceram, porque não foram pelo caminho do Senhor. Quando olharam, se desesperaram. A imaturidade deles e outras coisas fez com que o processo ficasse mais longo. Você faz na escola, você faz uma prova lá de português. Se você não passar naquela prova, o que acontece? Você reprova e vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a mesma prova novamente. Não conseguiu a nota, faz novamente. Não conseguiu a nota, faz novamente. Até que um dia você vai aprender. E foi assim que eu aprendi, batendo a cabeça e não batendo pouco. Aí cansamos, aí chega, não vou mais comprar carro velho, e agora nós vamos orar até Deus me dar a minha bênção. Ali eu entrei no meu primeiro carro zero, sem um centavo no bolso, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, aleluia. O medo, a insegurança, agir na carne, nós devemos agir como? Os filhos de Deus, Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se eu sou guiado pela carne, queridos, isso não vai dar bom. Isso daí não espera, ao contrário, acelera processos que no final da conta, aquilo que chegou para ontem, vai se transformar num processo muito maior lá na frente. A gente está cansado de ver isso. Gente que não quer esperar o esposo certo, a esposa certa, acelera o processo e depois vira um problema de anos. E etc, esse trabalho, e serviço. Eu cansei de pedir para Deus uma porta de emprego, até que um dia eu resolvi esperar a porta certa de Deus. Fiquei quase um ano desempregado, ou um ano e pouco, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo que eu fiquei. Mas quando Deus abriu a porta, e eu esperei a porta de Deus, eu fiz uma ficha de trabalho, entrei naquele emprego, e fiquei nele até o final desse ano passado agora. Fiquei 20 e tantos anos naquela porta, nunca mais saí de uma empresa para outra empresa, porque foi a porta que Deus abriu. Esperar no Senhor é o segredo. Até que Ele nos ouça. Vamos colocar de pé, queridos. Eu diria que paciência, queridos, esperar com paciência. Eu estou reforçando principalmente o termo paciência, porque esperar, eu acho que todo mundo sabe esperar. A questão é quanto. Se for para esperar 1 minuto, né? 1 minuto a gente espera. 2 minutos, 3 minutos, talvez 5 minutos. Começou a passar de 5, de 10, aí já começa já, né? Ainda mais dependendo do que eu estou esperando. Mas esperar com paciência é o estilo de vida, é o jeito de viver cristão. Não há outra maneira de se viver. É a maneira que você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa sabe em quem tem fé. Essa pessoa sabe em quem ela crê. Essa pessoa entendeu quem é Deus. Quando essa pessoa espera com paciência. Porque nada vai dar essa virtude se não for uma fé bem estabelecida. Por isso que ele diz, esperei com paciência no Senhor. É isso que define todo o texto. Eu não esperei com paciência no presidente da República, no rei, no governador, nas lideranças, nas pessoas. Eu espero com paciência. Eu não esperei com paciência que a minha esposa fosse mudada. Eu espero com paciência. Eu não esperei com paciência que o meu filho seja transformado. Eu espero com paciência no Senhor. Você entende a diferença? A gente coloca expectativa nas pessoas. E a gente com isso, a gente humaniza. E a gente com isso, a gente perde a essência da palavra. Eu estava falando sobre isso na célula ontem. Ontem, né? Na terça-feira é minha célula. Nós estávamos falando sobre essa questão de a gente humanizar algumas coisas e perder a essência do poder da palavra.
Porque quando a gente, queridos, não dá aquela frase, aquela ordem, aquela palavra rema que você está recebendo, você não dá para ela a base que é a palavra de Deus, você está transformando isso em algo humano. Por exemplo, eu chego aqui e digo, eu estou sentindo a presença de Deus. E aí você vai ficar olhando para mim, para ver se eu estou sentindo ou não estou sentindo a presença de Deus. Sabe o que você fez? Você humanizou algo que é muito maior do que aquilo que eu disse. Porque a Bíblia diz que Ele está presente. E é muito maior do que eu dizendo que Ele está presente. E tem gente que espera eu dizer para sentir a presença dEle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a Bíblia já diz, Mateus 18:20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, aleluia. Mas se alguém sair pulando dizendo Ele está presente, parece que a gente sente mais a presença do que entender que a palavra de Deus disse isso. Então eu preciso ser respaldado pela palavra de Deus. Então esperar com paciência no Senhor é muito maior do que um profeta ir até você agora e dizer que ele está entrando com providência na sua casa. Porque a palavra de Deus está dizendo que quem espera com paciência no Senhor, Ele ouve. O salmista, e nesse caso Davi, está dando testemunho. Queridos, deixa eu te lembrar quem é Davi. Você já lembrou, né? É esse menino aí, que quando menino servia a Deus, quando menino vencia leões e ursos, quando menino venceu que exército nenhum teve coragem de entrar no campo de batalha para vencer, quando menino foi ungido rei, mas que só lá na frente ele recebeu a sua promessa. É esse Davi que está dizendo para mim e para você, espere com paciência, porque Ele ouve. Foi o que Ele fez na minha vida, é isso que Davi está dizendo. Precisa de um testemunho maior do que esse? Tem muito testemunho poderoso aqui também que poderia dizer. Eu tenho inúmeros testemunhos e com certeza se abrir aqui você tem muitos testemunhos sobre esta experiência. Nós temos trabalhado temas, queridos, que eles dão sustentação para a vida cristã. Temas que realmente, viver eles, farão você viver tudo o que Deus tem sobre a sua vida e sua história. Nós não estamos aqui simplesmente para te dar uma cura, ou para dizer que Deus te cure, ou que abra uma porta para você. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos aqui cada vez mais gente que entenda o processo de Deus e viva a sua identidade em Cristo, e viva todas as promessas, principalmente sendo filho de Deus aqui nessa terra, aleluia. Na certeza de que você tem heranças para receber, e o Pai está trabalhando em mim e você, para que tenhamos o caráter de filhos que somos. Você está disposto a isso? Então eu não vou orar pelo seu pedido, eu vou orar por você agora. Você que precisa de paciência, você que precisa aprender a esperar em Deus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, eu quero orar por você. Estou chegando primeiro que você, tá? Que eu preciso. Não pense que é porque eu estou orando aqui que eu sou perfeito, não. Às vezes a gente fica falando aqui e usa você, e a pessoa pensa que a gente está pregando só para a igreja. Eu também faço parte desse momento. Esperar. Esperar, dizem por aí, tem uma frase popular que diz que o apressado é ou não é? É verdade isso? Eu já comi arroz meio cru já, tá com uma fome, uma pressa, joguei ali e falei, acho que tá bom, vai assim mesmo. Joguei o feijão, uma fome daquelas, eu já comi cru. Não é bom não, né? É melhor esperar. E às vezes é questão de minutos, irmão. Você fez ali todo o processo, às vezes falta 2, 3 minutinhos. Já pegou aquele... Quem faz pão aqui, quem gosta da cozinha, né? Vai fazer aquele pão e não espera crescer. E aí está impaciente, quer comer pão, já assa logo de uma vez. Vai sair batumado, irmão, não vai ter jeito não. Então nós precisamos, queridos, entender isso para a nossa vida espiritual. Às vezes, nós estamos aqui entendendo o que Deus tem. E o processo está acontecendo, mas a gente está relutando com o processo. Antes do milagre, escuta isso, de tudo que eu disse aqui, se você puder escutar isso, guardar no teu coração e colocar isso em prática, antes do teu milagre, Deus vai trabalhar em você.
Deus precisa dar estrutura para o milagre, senão a gente pode colocar fora o milagre, a gente pode transformar a bênção em maldição. Você sabia disso? A gente pode perder aquilo que Deus deu, porque não foi criado a estrutura que Deus queria criar em nós. Então a primeira coisa, para você que está pedindo algo para Deus, assim como eu, é saber que Deus está trabalhando em mim e em você, para que o cenário fique ideal para o milagre que já é teu, já está reservado. O problema não é o milagre, o problema é a gente no deserto, é a gente aqui reclamando da água, a gente reclamando da comida, a gente reclamando, eu quero carne, a gente reclamando de Moisés é líder, a gente reclamando das coisas. Esse é o problema. Agora o milagre já está garantidíssimo, não tem, irmão, operando Deus, ninguém impedirá, aleluia. No outro lado tem eu que posso impedir, porque eu posso receber o milagre, não estar preparado para o milagre e colocar a minha bênção fora. Então agora fala com Deus: prepara-me, Senhor, eis-me aqui para que o cenário ideal seja feito. Diga para Ele: tu tens liberdade de trabalhar nesse barro que sou eu e você somos barro, Ele é o oleiro, aleluia. Enquanto vocês estão orando, as obreiras vão passando aqui e vão abençoando, vai abençoando, e cada um desses vasos aqui, que o Senhor tenha liberdade de trabalhar, que o Senhor tenha liberdade de fazer, que o Senhor coloque as coisas no lugar. Vai dizendo: coloca as coisas no lugar, Senhor, coloca tudo no lugar, tu tens liberdade aqui. Coloca, Senhor, o que o Senhor precisa mexer na minha vida, o que o Senhor precisa mexer na minha mente, o que o Senhor precisa mexer no meu coração. Vai fazendo, Senhor, vai operando, Senhor. Eis-me aqui, que o milagre que eu espero, ele chegue na hora certa, que ele chegue do jeito certo, que eu esteja preparado, que eu tenha condições de receber, que eu tenha condições de viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Aleluia. Deus já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir.
Pai, neste momento nós estamos aqui como vasos, Senhor, em Tuas mãos. Tu és o oleiro e sabe o que nós precisamos para que, Senhor, o processo seja adiantado, Pai. Mas nós estamos aqui dispostos, Senhor, a viver tudo aquilo que precisamos viver para que a Tua vontade se cumpra perfeitamente em nossa vida. Nós não queremos, Senhor, que a bênção se transforme em maldição. Nós não queremos jogar fora aquilo que o Senhor nos dá. Nós queremos, Senhor, Te honrar em tudo aquilo que o Senhor tem. Nós queremos Te glorificar em tudo aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós Te damos toda a liberdade. Espírito Santo, passa neste lugar dando resistência espiritual, passa neste lugar dando discernimento espiritual, passa neste lugar dando a cada um de nós, Senhor, a estratégia certa, a direção certa para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento espiritual, Pai, para que a gente esteja dentro da Tua promessa, para que a gente esteja no centro da Tua vontade, Pai. E se alguma coisa, Senhor, está fora do lugar, coloca no lugar para a glória do Teu nome, Senhor. Nós aceitamos o Teu processo, nós aceitamos o Teu tempo, Senhor. E se para algumas pessoas aqui, ou para todos, chegou o hoje, o agora, a bênção agora, Pai, nós liberamos em nome de Jesus, e que isto seja para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Que seja para crescimento, que seja, Senhor, para a gente Te honrar em tudo aquilo que somos e em tudo aquilo que fazemos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Aqui, pode esperar aqui mesmo, vamos finalizar aqui mesmo. Diga comigo, eu esperarei no Senhor o tempo que Ele quiser. Eu achei que o tempo diminuiu, vocês não acham, não? Acho que até o Senhor ali nós fomos lá em cima, depois o tempo. Vamos de volta? Eu esperarei no Senhor o tempo que Ele quiser, e será para a glória dEle. Aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma alegria aqui do Espírito Santo, algo do céu. A gente só precisa colocar isso em prática, vai mudar a nossa vida. A partir de hoje você viverá uma nova vida espiritual. Entenda isso, as pessoas verão em você, fala, esse tipo de espera, paciente, isso aí sabe quem é Deus, isso aí sabe quem é Deus, isso aí tem promessas que não são mexíveis, promessas que não voltam atrás, essa é a certeza, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz... Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio e volte mais vezes. Diga para ele, espera no Senhor, está chegando a hora da festa.